Toda virada de ano, época de passagem, dezembro, janeiro, festas, a gente pensa em balanços temporais. E não é diferente esse ano, nesse ano atípico, né, da 2020, com um ano de muito sofrimento, perdas, mas ao mesmo tempo um ano de muita leitura. Um dos refúgios das pessoas foi consumir cultura, e dentro disso a literatura, lives musicais, shows musicais em casa, trabalho remoto, mas a literatura foi sim, a leitura, né, antes de tudo, foi um dos grandes desafogos assim, que as pessoas puderam contar nesse ano de 2020. Seja um livro digital, seja um livro físico, mas o livro físico tem, para mim, tem mais charme. Eu vivo numa livraria de rua, sou livreiro e editor, eu sempre vou puxar a brasa para o livro físico, apesar de eu apoiar o digital também. Eu vou falar para vocês alguns dos livros que venderam muito em 2020 aqui no meu balcão. Vou começar com A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso. O Bruno Paes Manso tem um livro anterior chamado A Guerra contra o PCC, e ele é um jornalista investigativo que está virando um grande best-seller no Brasil. Aqui tem recomendações da Fernanda Torres, do Luiz Eduardo Soares, do Paulo Lins. Acho bem importante um livro como esse vender muito no Brasil. Parabéns ao Bruno Paes Manso. Outro livro que vendeu muito e não para nunca de vender é Os Sapiens, do Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade. Ele não para de vender. Vocês já devem ter ouvido falar desse livro e desse pensador contemporâneo, tem 40 e poucos anos, de Israel. É um livro que conta 10 mil anos da história da humanidade e que mostra que o homem não é o centro do universo. Os Sapiens é um grande sucesso. Outro grande sucesso, As Memórias do Barack Obama. Esse é o primeiro volume, saiu agora em dezembro, novembro, dezembro, e já galgou o primeiro lugar da não ficção no Brasil. Não por acaso, o homem é carismático, um líder incrível, né? E ainda em contraponto a esse presidente que agora saiu, o Trump, o Obama é um cara muito mais flexível, mais humanista, mais carismático. Talvez por isso tudo que suas memórias tenham tanta curiosidade por parte do leitor. Yes, we can. Outro grande best-seller de 2020, meu amigo Laurentino Gomes, e o primeiro volume do livro da trilogia sobre a escravidão. Vocês sabem, ele escreveu 1808, 1822, 1889, e aqui ele se debruça, ele mergulha nesse tema importantíssimo, que está mais próximo da gente do que a gente imagina. Esse é o volume 1, Escravidão. Vendeu? Vende muito. Vocês viram que tem mais não ficção do que ficção, né? Não é por acaso, assim, o mercado de não ficção é muito grande, é maior do que o mercado de ficção. Trago aqui um romance, aí finalmente na ficção, a Elena Ferrante, autora italiana. Alguns dizem que não sabe exatamente a identidade dela, se ela é homem, mulher, se é um grupo criativo, tem um mistério em torno de quem é a Elena Ferrante. Mas antes de mais nada, acima dessas dúvidas sobre o mistério sobre quem é Elena Ferrante, o que é certo é que a literatura dela cativa leitores e leitoras pelo mundo todo. Esse é o primeiro volume de uma tetralogia, a série napolitana da Elena Ferrante, A Amiga Genial. Vende demais e é ótima literatura, tá dada a dica. Aqui um Prata da Casa, dos mais vendidos pela Realejo e vende no Brasil todo. A Mão que Balança o Copo, Drinks Fáceis para Dias Difíceis, do Júlio Bernardo, do Julinho Bernardo. O Julinho, que é um formador de opinião aí sobre botequins, bares, restaurantes, receitas. Um cara que tem um canal no YouTube também, Boteco do JB, muito frequentado. Um cara gentilíssimo, sabe tudo, entra em bola dividida quando necessário. São Paulino, Julinho Bernardo. E aqui é um livro de drinks, os drinks clássicos e muitos drinks autorais do Julinho. E ressaca controlada, pouca. Tá aí a dica. A Mão que Balança o Copo.
E para fechar, mais um Harari. Esse cara é demais. O 21 lições para o século XXI é o volume seguinte ao Sapiens. É um livro que é um instantâneo sobre o mundo contemporâneo. E também especula sobre o futuro. Mundo do trabalho, relações internacionais, guerras, saúde, tecnologia, educação. Esse cara é incrível, meu. Então tá dada a dica para quem quer pensar um pouco mais sobre a própria existência, a própria vida e o mundo que está perto da gente. O Harari é o cara. Me ajuda a pagar o aluguel. Ah, preciso falar de mais um. Ele vendeu tanto que não tem aqui para mostrar para vocês, então vai ter que entrar uma arte depois aí. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, da editora Todavia. Uma bela editora que investe em literatura brasileira, quadrinhos, autores estrangeiros também. O livro do Bruno Paes Manso, República das Milícias, é publicado pela Todavia. Alguns editores que saíram da Companhia das Letras e fundaram essa editora há alguns anos. Torto Arado ganhou livro do ano do Prêmio Jabuti, ganhou o Prêmio Oceanos, é um livraço sobre literatura brasileira. Ele nasceu clássico. Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, não está nem aqui para mostrar. Aliás, eu queria ter, porque esgotou, eu deixei de vender. Foi o livro que eu mais deixei de vender no meu Natal. Um abraço para vocês, logo mais eu dou outras notícias sobre o mercado editorial. Valeu!